Boa noite, sejam muito bem-vindos. Nós iniciamos agora mais uma aula com um livro bombástico, As Armadilhas da Química Amorosa. Nós estamos estudando aqui Terapia dos Esquemas para Casais, com essa obra que é um lançamento de Bruno Cardoso e Kelly Paim. E é um assunto que eu amo, que é a tal da química esquemática. Na aula passada a gente estudou e viu um pouquinho o que é a química esquemática. E no capítulo 2, que é a aula de hoje, nós vamos falar sobre ilusão e atração, que são dois elementos chaves na química esquemática. E vocês conseguiram ler? Depois me falem aí, botem aí no chat. Quem conseguiu ler o primeiro capítulo, quem conseguiu acompanhar a primeira aula, ainda não está no meu YouTube, tá, gente? A aula 1 ainda vai para o YouTube, mas se você estava na semana passada e acompanhou ao vivo, bora dar continuidade. E se não, seja muito bem-vindo também. Vamos estudar juntos esse assunto. Então, a primeira informação importante que Kelly e Bruno trazem aqui no livro é que a química esquemática, que é essa atração que a gente sente por pessoas que vão nos fazer repetir padrões disfuncionais nos relacionamentos. Por quê? Porque a gente vai se atrair por aquilo que a gente já conhece. Então, eu vou acabar trazendo muita coisa daquilo que eu vivenciei na minha infância, daquilo que eu vivenciei com a minha família, e eu vou exatamente acabar escolhendo aquelas pessoas que vão me fazer viver um relacionamento sem suprimento de necessidades que eu preciso, tá? Estou resumindo aqui o que é química esquemática. A química esquemática é composta de dois principais elementos, que é a ilusão e a atração. E eles trazem uma frase que é a seguinte: no começo, ela não era assim. Será? Nós vivíamos muito bem um com o outro, até que nos últimos anos ela se tornou essa pessoa. Você percebe o quanto que, quando a gente está apaixonado, quando a gente está ali namorando, a verdade é que a paixão cega e a gente não consegue ver uma série de defeitos, comportamentos, disfunções que o nosso parceiro apresenta. E em muitos momentos a gente vem com essa frase: ah, mas ele não era assim. Será que não era assim ou será que você não enxergou? Será que você não identificou esse padrão que já estava lá, né? E aí tem uma outra frase bem interessante, que é a questão da atração, que são as duas frases que eles iniciam para introduzir esse assunto, que é: quanto mais difícil eu quero. Interessante, né? Porque às vezes tem alguém que está ali para a gente disponível, a gente não sente atração, a gente não sente desejo nenhum de estar perto, mas se tem alguém que é difícil, que trata mal, que não responde, que some, aparece, desaparece, aí a gente fica, né? Isso atrai. Ai, quanto mais difícil, mais isso me atrai. Gente, isso é pura química esquemática. E eles vão continuar aqui. Você que está no grupo VIP já tem os slides, tá bom? Eu estou aqui lendo todas as frases que eu separei do livro, tá? Estão no slide, e você que está no grupo VIP já tem acesso a esse conteúdo, pode ir acompanhando e lendo junto comigo, tá bom? Então vamos ler juntos? Ilusão, que é o primeiro elemento. Quando estamos encantados amorosamente por alguém, muitos comportamentos se tornam imperceptíveis. Essa é a hora que passa um filme na sua cabeça e você começa a lembrar daquelas decepções. É ou não é? Gente, como é que eu não vi? Tava na cara. Como é que eu olhei para aquela pessoa e eu não consegui enxergar aquelas ações que, em geral, avaliamos como inadmissíveis, ou até mesmo que caminham em direção oposta àquilo que valorizamos em um relacionamento, podem ser profundamente fragilizadas, de modo que acabamos criando mecanismos para fazer com que algo se encaixe nos nossos modelos internos. E é aqui que eu quero que você preste atenção. Por que é que a gente cede à ilusão na hora da paixão? Porque os nossos esquemas entram em ação. E a gente acaba desenvolvendo mecanismos para que esses moldes se encaixem no nosso molde interno, nos nossos esquemas, nas nossas vivências. Então, a gente vai exatamente repetindo esses padrões. Os esquemas vão ali gritando e fazendo com que a gente repita e fortaleça cada vez mais, de forma que, com o passar do tempo, a gente realmente olhe para aquele, por exemplo, para a vida amorosa e diga: eu não dou certo com ninguém. Ou então,
Ninguém gosta de mim, ninguém me ama, eu sou abandonada, eu sou rejeitada. Por quê? É porque você não presta? É porque você é abandonada? É porque você é rejeitada? Não, é porque existe um padrão de funcionamento. E a cada nova pessoa que apresenta esse funcionamento, a gente se adapta para quê? Para que a gente ratifique esses esquemas, para que a gente confirme esses esquemas. Então, é exatamente isso que funciona, claro que de forma inconsciente. Né? Com o passar dos anos, quando a gente entra no processo de psicoterapia e a gente começa a analisar a nossa história, entender o nosso funcionamento, entender os nossos esquemas, a gente começa a entender com muito mais profundidade o nosso funcionamento. E por que é que a gente só escolhe esse tipo de parceiro? Por que é que a gente só escolhe esse tipo de relacionamento? Para perpetuar os nossos esquemas iniciais desadaptativos, né? É a tal de caminhar para a desgraçolândia nos relacionamentos. Então, falas como, mas ele vai mudar ao longo do tempo. Gente, quando chega para mim solteiro, dizendo, não, mas ele vai mudar com o passar do tempo. Meu Deus, sempre que vem um solteiro, extraterapia, tá, gente? Amigo, em conversa, e diz assim, não, mas depois do casamento eu digo, tudo piora. Não se iluda, você tá namorando e vai corrigir. Não se corrige. Então, existem uma série de distorções, né, de justificativas, de desculpas que a gente vai dando para permanecer naquele relacionamento disfuncional. Né? Não, eu vou mudar essa pessoa. Não, depois do casamento ela vai botar a cabeça no lugar. Ou então, ela não era assim. Isso começou a acontecer agora. Então, é uma série de justificativas que trazem o respaldo para essa ilusão, que vai manter o não suprimento das nossas necessidades emocionais. Não foi bem isso que ele quis dizer. Mas isso foi só uma demonstração de amor, não foi a intenção dessa pessoa fazer isso. Ou ele foi desse jeito na outra relação, mas comigo não vai ser, gente, essa, né? Não, ele traiu na outra relação, mas comigo ele não vai trair. Não, ela traiu, ela foi amante no outro relacionamento, mas comigo isso não vai acontecer. Você está querendo acreditar nisso, né? São os teus esquemas querendo que você viva novamente essa história de desgraçolândia nos seus relacionamentos, né? É exatamente isso. Então, e aí Kelly e Bruno vão trazer um funcionamento que eu achei muito legal, que é o tal do filtro mental. Próximo slide, para quem está acompanhando aí por slides. Que envolve exatamente um funcionamento que enquadra a pessoa escolhida em nossos próprios moldes internos, mesmo que para isso se acrescente ao outro uma série de expectativas irrealistas e idealizadas, que mais cedo ou mais tarde serão frustradas. Então, o legal da química esquemática, o interessante da química esquemática é que a gente vai ver que quando a gente se atrai, entra num relacionamento baseado nessa química esquemática, a gente vai abrir mão dos nossos valores. A gente não vai usar uma escolha cognitiva para esse relacionamento. E, gente, isso aqui não é só relacionamento amoroso, tá? O livro fala de relacionamento amoroso, mas tem muita gente que tem uma química esquemática terrível para amizade. Você não sabe escolher boas amizades. Você só escolhe a amizade que vai se aproveitar de você, que te subjuga. Você só vai escolher a amizade que te abandona, que não te dá atenção, que você tem que estar correndo atrás. Então, muitas vezes a química esquemática ocorre em níveis diferentes de relacionamentos. E você precisa começar a estar atento para que você passe a se aproximar dessas pessoas usando um filtro mental muito mais cognitivo. Pensando muito mais nos seus relacionamentos, pensando muito mais nas suas escolhas e fazendo escolhas muito mais conscientes, ao invés de simplesmente entrar por química, né, e ficar aí emaranhado nos seus esquemas, nos seus funcionamentos desadaptativos, tá? Então veja que em muitos momentos a gente vai, de uma certa forma, a gente percebeu que essa pessoa não tem os valores que eu quero, essa pessoa não tem um comportamento que eu gosto, essa pessoa está fugindo daquilo que é o meu ideal de relacionamento, mas o que é que eu faço? Eu uso a ilusão, de que forma? Criando uma expectativa que não é real para entrar nesse relacionamento. Então entenda que a ilusão vai estar muito presente na química esquemática, tá? E aí é interessante que a Kelly Paim e Bruno trazem um exercício que você pode praticar
Não sei se vocês conseguem praticar agora, porque teria que ter espaço para o céu, né? Uma vista para o céu, mas eu acredito que durante o dia vocês podem tirar um momentinho para praticar e treinar esse exercício, ok? Que vai exatamente fazer-nos refletir sobre realidade e ilusão. Então, eles colocam aqui no livro, ó, sente-se em uma posição confortável, em um lugar onde você possa ver o céu. Agora, já sentado, comece a olhar atentamente para as nuvens. Como essas nuvens são? Que formatos elas têm? O que você consegue ver nessas nuvens? Elas formam algum objeto ou animal para você? Em caso positivo, o que você está vendo? Como é que você se sente neste momento? Agora, guarde esse exercício internamente e volte a atenção para a nossa leitura. E aí eles trazem 3 perguntas. A primeira pergunta é: como foi fazer esse exercício? A segunda é: o que você percebeu em seus sentidos? E a terceira é: o que é realidade e o que é fantasia no que acabamos de fazer? Gente, eu não sei vocês, mas eu já tive a fase de sentar ali, a infância, adolescência, na porta da escola com as minhas amiguinhas e ficar olhando para as nuvens e a gente ficar dizendo, ali é um leão, ali é um coração, ali não parece um sanduíche, olha, ali tem um sorvete. E a gente fica olhando para as nuvens e dando formato para as nuvens. Gente, aquilo ali é muito mais imaginação, percepção, ilusão do que realidade. A mesma coisa acontece nos nossos relacionamentos baseados em química esquemática. A gente aproxima por um truque da nossa percepção, que nos faz enxergar aquilo que queremos ver no outro. E que faz com que a gente fique cego para aquilo que a gente deveria observar desde o início. Então, esse exercício vai fazer com que a gente perceba exatamente como, muitas vezes, a nossa percepção nos engana e o quanto que isso vai influenciar naquilo que a gente sente. Porque chega uma hora que a Kelly e Bruno dizem aqui, você vai olhar para as nuvens, o que é que você está vendo? O que é que você está sentindo vendo isso? Então, veja, eu estou olhando para uma nuvem, gente. A nuvem tem uma forma e só o fato de eu começar a perceber essa nuvem com essa forma, isso já me gera um sentimento. É muito interessante como a gente pode ser iludido, enganado pelos nossos sentidos, pela nossa visão, pela nossa percepção. Então, mais uma vez eu friso, eu me lembro que a primeira vez que eu escutei uma aula de terapia dos esquemas, com uma professora de fora maravilhosa, e ela disse, olha, se tu olha para uma pessoa, isso pode ser uma amizade, isso pode ser um relacionamento amoroso, e tu sente uma química muito forte, de 0 a 10, é 10, foge desse relacionamento. Porque é puro inconsciente. O que é isso, Amélia? É puro esquema. É puro esquema atraindo você para essa pessoa. Você não está pensando com o teu córtex pré-frontal. Tu não está analisando a coisa de uma forma consciente, sabe? De uma forma lógica. Tu está indo somente por impulso. Está indo somente por química esquemática. Tá, gente? Então, olha o que eles trazem aqui como conclusão. Algumas pessoas podem ver animais, rostos, objetos e até lugares nas nuvens. As nuvens continuam sendo nuvens. Essa é a realidade. É nuvem, só isso, nada mais. O que se forma a partir das nuvens em sua mente é apenas uma imaginação, ilusão. A ilusão é uma forma de distorção da realidade. Gente, a distorção é um erro no processamento da informação. Então, tem uma informação que está ali na minha frente, é nuvem, mas eu não estou vendo nuvem, eu estou vendo coração. É um erro no processamento da informação. Tem uma pessoa ali na minha frente. Quem é essa pessoa? É aquela pessoa que tem padrões comportamentais de traição, de abandono, de agressão, mas o que é que eu estou vendo? Eu estou vendo Dom Juan. Eu estou vendo o Príncipe Encantado. Consegue entender isso? Então, é muito mais a distorção, é um erro no processamento da informação. Eu não consigo absorver a realidade do jeito que ela é. Eu não consigo ser coerente com essa realidade. E é interessante porque na aula 1 aqui, o Léo estava falando sobre o questionamento socrático,
E o questionamento socrático é uma ferramenta fantástica, inclusive, para conferir se aquilo é realidade ou não. Se aquilo é realidade, se aquilo é distorção, porque muitas das nossas escolhas amorosas, de relacionamentos, inclusive amizades, são baseados em distorções. E são relacionamentos escolhidos por pura química esquemática. E eu quero mexer com vocês, quero que vocês comecem a pensar sobre isso e realmente fazer uma avaliação dos relacionamentos de vocês. Como é que estão esses relacionamentos? São relacionamentos que suprem as suas necessidades? Ou são relacionamentos onde você tem se colocado em posições de subjugação, de não suprimento, de falta de respeito? E tudo isso é preciso uma reflexão. Ou para que haja um novo posicionamento seu, que comece a mexer nessa dinâmica e gerar novas respostas, ou para que esse relacionamento chegue ao fim, para que você se afaste dessas pessoas. É interessante porque há um tempo atrás eu estava conversando com o Léo exatamente sobre isso, estava conversando com meu marido exatamente sobre isso. De algumas pessoas que pareciam ser amigas, mas que na verdade só se aproximam porque precisam de alguma coisa. E a gente começa a entender que a gente não escolheu se aproximar dessas pessoas por acaso. Tem uma química esquemática na escolha dessa amizade. E a gente precisa começar a praticar a terapia dos esquemas de dentro para fora. E começar a observar quais são os nossos padrões esquemáticos que atraem esse tipo de gente, esse tipo de pessoa, tá? Então, qual é o tipo de amizade que eu quero? É o tipo de amizade que tenha uma equivalência ali na troca, onde eu dou, eu também recebo, não tenha respeito, eu procuro, mas o outro também me procura, eu sinto falta, o outro também sente, o outro me respeita, o outro torce por mim. Então, é esse tipo de pessoa que eu estou me relacionando? Ou será que exatamente aquela amizade que nunca fala comigo, aquela amizade que nunca me responde, aquela amizade que nunca me dá parabéns, aquela amizade que não torce por mim, é a que eu fico correndo atrás, é a que eu fico mandando mensagem? Tudo isso a gente precisa parar para pensar e fazer uma reflexão em cima disso, né? E é muito interessante como que esse tema desperta, né, para as nossas escolhas e para os nossos esquemas. E aí vem o segundo elemento que Kelly e Bruno trazem com relação à química esquemática, que é a atração. Eu dei um exemplo bombástico na semana passada, né? Que tem muitas mulheres, isso é bem hollywoodiano, tem muitas mulheres que aparece aquele rapaz bonzinho, trabalhador, né? Normalmente é advogado, bem Hollywood, bem comédia romântica. É advogado, tá com o apartamento pronto, todo, sabe, trabalha, a família gosta, e aí ele vai e pede em casamento, e essa menina olha para esse homem assim, ai, que sem graça. E na hora que chega aquele conquistador, aventureiro, que não tem emprego certo, que vai na base da emoção, aí arrepia tudo, né? Aí as mulheres ficam desesperadas e largam, acabam... Não é assim que acontece em Hollywood, nas comédias românticas? Aí elas vão lá, acabam o noivado, quando não trai, né? Acabam o noivado para ficar com esse outro que é mais estável. Gente, isso é pura química esquemática. Ao invés de escolher uma pessoa que vai me dar segurança, uma pessoa que vai me dar pertencimento, uma pessoa que me respeita, uma pessoa que tem um padrão estável no relacionamento. Mas para muita gente, estabilidade é monótono, não tem graça. Porque não foi isso que você aprendeu na sua infância, né? Tem que ter muita aventura. Então, o que é que te chama a atenção? O que tem muita aventura, o que tem muito agito, né? E é exatamente isso que Kelly e Bruno vão trazer aqui. A atração, que é o segundo elemento da química esquemática. Então, como vimos no capítulo 1, sentir-se atraído por situações que ativam nossas dores emocionais. É característico dessa química. Gente, eu me lembro de um paciente que eu atendi há muitos anos atrás, médico, casado, e ele muito evitativo, o apego bem enfraquecido com os pais, com a família de origem. Durante a adolescência foi aquela pessoa com muita dificuldade de expressão emocional e de conexão, e ele era aquele pegador, sabe aquele pegador? Pegava todo mundo, ficava com todo mundo e não se comprometia com ninguém. Mas, de repente, ele gostou de uma moça de verdade e ele resolveu se casar com essa pessoa. Muito bem, eles se casaram.
Mas esse padrão dele, ele continuou mantendo. E olha que interessante, ele tinha o esquema de abandono. E o que é que ele fazia para perpetuar esse esquema de abandono no casamento? Ele continuava traindo a esposa com outras pessoas. Olha que interessante. Qual é o resultado que eu vou ter disso aqui no meu relacionamento? A esposa me procura para se separar dele. Então, ele já chega com uma impressão de que eu vou ser abandonado, mas tanto o tipo de pessoa que eu procuro, como os meus comportamentos vão me levar à confirmação do meu esquema. O que é que eu sou? Abandonado. Então, eu vou perpetuar um padrão de comportamento que vai me fazer reviver as minhas dores emocionais, as minhas experiências ali desadaptativas. Então, essa atração envolve a busca sem muito raciocínio. Preste atenção nisso aqui, tá, gente? Sem muito raciocínio. É muito mais química, é muito mais atração, é muito mais paixão, é muito mais arrepio. Não é eu pensar, o que é que eu quero desse relacionamento? O que é que eu quero para a minha vida? O que é que eu quero para dividir comigo, né? Essa construção, esse caminho. Não é pensando, tá? Então, é sem muito raciocínio. Por aquelas pessoas que foram familiares para nós desde muito cedo, sejam elas de suprimento ou de escassez emocional. E aí, gente, é importante lembrar que também tem atração boa, tá, gente? Se você teve uma família presente, se você teve uma família conectada, uma família que supriu as suas necessidades, qual é o padrão de relacionamento de pessoa que você vai buscar? Exatamente isso. Um dia desses eu publiquei um vídeo lá no meu Instagram onde o pai estava mostrando para a filha como ser tratada por um homem. Como que o pai fazia isso? Ele chegava e trazia flores para a filha, ele chegava e dava beijo na filha, dava beijo na mãe, tratava bem a mãe. Então, ele estava ali treinando essa filha. Então, essa filha, quando se tornar adulta, qual é o tipo de homem que ela vai se atrair? O que é que ela conhece? Qual é a experiência que ela tem? É o homem romântico, é o homem atencioso, é o homem que dá presente, é o homem que valoriza a presença dela. Consegue entender isso? Então, a importância da gente dar para as crianças esse ambiente, porque isso vai modelá-las, isso vai modelar o estilo de apego, para que elas consigam ir para os relacionamentos com uma química esquemática funcional, adaptativa, não desadaptativa, tá? Então, a atração funciona como um imã que nos aproxima das parcerias amorosas. Então, a gente percebe que por trás dos arrepios, do coração acelerado, tem muito mais coisa envolvida, né? Tem muito mais história por detrás de tudo isso. Tem muita memória, tem muita experiência, tem muita dor, enfim. E aí, eles já trazem exatamente isso que eu acabei de falar. Existe a atração positiva e a atração negativa. Então, nem toda a atração é baseada em aspectos negativos. Você pode ser atraído por relações que, de fato, serão fontes de conexão emocional de qualidade. Então, veja, se eu tive essa experiência, se é isso que eu conheço, são relações de qualidade, eu fui suprida, então eu vou ser atraída por que tipo de pessoa? Por esse tipo de pessoa. Nesse sentido, nesse tipo de atração positiva, você se sentirá pertencente, validado, amado, respeitado e valorizado. Vou repetir aqui para ficar bem claro. No tipo de atração positiva, você se sente pertencente. Gente, sabe quando a gente está num relacionamento, mas parece que o outro não tá, e a gente sente meio que inseguro. Então, onde é que eu tô? Eu tô casada, mas eu não tô. O que é isso aqui? Então, não tem pertencimento, não tem essa segurança, sabe? De que ele é meu, eu sou dele. E, gente, isso aqui é um paradigma que eu sempre quebro nas minhas aulas. Cuidado com essa frasezinha de que ninguém pertence a ninguém. Pertencimento é uma necessidade emocional básica humana. A gente precisa se sentir pertencente. Eu sou do grupo tal. Fulano é meu marido, é meu filho, é minha mãe. Ser pertencente é uma necessidade. Então, aquela musiquinha conhecida, né, que vocês já ouviram falar, né? Não sou de ninguém. Eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem.
Gente, isso é a cara do esquema de abandono, é a cara da privação emocional, é a cara da evitação. Isso não é comportamento saudável, tá bom? Então a gente precisa se conectar a nível mais profundo e ter pertencimento. A gente precisa ser validado nos nossos relacionamentos. A gente precisa ser amado, respeitado e valorizado, tá, gente? E aí, isso aqui é algo que a gente vai treinar muito na terapia de casal de uma forma geral. Validação. Eu não canso de falar isso, porque validação vai ser uma técnica, validação vai ser a estilística, validação vai ser um treino de habilidade para esse casal aprender a se conectar. Validação vai ser uma ferramenta poderosa durante toda a terapia de casal, para gerar conexão emocional, para gerar um novo padrão de comportamento, tudo isso, tá? Já isso aqui é a atração positiva. E a atração negativa? Você se sentirá o oposto de tudo isso. Então você vai se sentir o quê? Não pertencente. Eu não pertenço a ninguém. Eu não sou de ninguém. Eu estou livre, leve e solto, mas eu estou no casamento. Mas eu me sinto solteiro. Não tem ninguém aqui do meu lado comprometido. Não existe um compromisso real. Eu me sinto invalidado. Então, quando eu vou me expressar, quando eu chego pro meu marido e eu digo, tô chateada por conta disso que aconteceu. Ai, deixa de besteira. Invalidação. Deixa de ser fresca. Ai, que coisa chata. Invalidação. Né? Eu não me sinto amada, então atendida nas minhas necessidades, suprida, valorizada, ok? Então, nós vimos aqui os dois tipos de atração, a atração positiva e a atração negativa. E aí, gente, é interessante porque Kelly e Bruno trazem que existem padrões não conscientes. Existem padrões não conscientes. Embora as pessoas conscientemente não queiram relações que lhe façam mal, óbvio. Se eu perguntasse aqui, você escolheu esse marido, essa esposa, esses ex-namorados, esses ex para sofrer? Para ser traído? Para vivenciar a dor de novo? Óbvio que você vai me responder, não, eu não queria sofrer. Claro, né? Você escolheu para que eles ativassem as suas dores mais profundas, porque é isso que um relacionamento mal escolhido faz, ativa as nossas dores mais profundas. Sem muita consciência, elas buscam repetir padrões, de modo a manter uma certa coerência. Gente, entenda algo aqui. Esquemas e crenças são uma construção que grudam na nossa identidade, na nossa personalidade. Então, de certa forma, eu me vejo assim. Então, bora lá. Se esquemas e crenças são estruturas que grudaram na minha personalidade, grudaram na minha identidade, e eu me vejo assim, então, o que é a minha verdade mais profunda para quem tem um esquema de abandono? Eu sou abandonada. E as pessoas estão comigo por um tempo, mas vão me abandonar. E eu tenho certeza disso, porque isso faz parte da minha personalidade. Eu me enxergo assim. Esse é o meu esquema, eu sou abandonada. Então, se eu já entro num relacionamento com a certeza de que eu sou abandonada, qual é o tipo de padrão de comportamento que eu vou ter? Aquele que vai fazer com que eu seja abandonada. Por quê? Porque isso é a minha verdade, isso é quem eu sou. E a gente tenta manter uma coerência com aquilo que nós sentimos ser de verdade, com os nossos esquemas, ok? Então, a gente vai mantendo essa coerência através de padrões não conscientes de escolha. Para conhecer mais sobre esses padrões de escolhas amorosas que você tende a fazer, responda à escala da química esquemática em relacionamentos amorosos. Gente, e eu achei fantástico isso aqui, porque eles desenvolveram 3 instrumentos de avaliação em terapia dos esquemas. E um deles é exatamente a escala de química esquemática. Olha aí, você pode se autoavaliar e ver o seu nível de atração de química esquemática. Olha que legal. E aí eu compartilhei, gente, aqui, logo no próximo slide, tem a tabelinha, tá? Com a escala de química esquemática em relacionamentos amorosos, versão para solteiros, porque eles fizeram uma versão para solteiros e uma versão para casados, em pessoas em relacionamento. Então, você que está no relacionamento, você vai poder avaliar o seu relacionamento e saber o nível de química esquemática que te fez entrar nesse relacionamento. Olha que legal. Então, eu quero ler com vocês aqui algumas das questões que eles colocaram aqui, que eles trouxeram na escala, tá? Então, as pessoas não estão disponíveis para mim.
De 0 a 4, quanto isso é verdade? Né? E a gente sabe que 0 é nada, 1 é um pouco, 2, então vai subindo essa escala. Relações em que espero ter conexão emocional, mas que me sinto bloqueado emocionalmente na vida dessa pessoa. De 0 a 4, quanto isso é verdade? Pessoas que me diminuem e atacam a minha autoestima. Quanto que isso é verdade? Pessoas que não dão a atenção que eu preciso. Gente, dá para fazer uma avaliação, hein? Eita! Pessoas que não dão o afeto que eu preciso. Pessoas que me fazem sentir como se eu tivesse mais valor por estar com elas. Pessoas pelas quais tenho muita atração sexual, mas não consigo ver outras qualidades. Pessoas que me fazem sentir uma montanha russa emocional. Relação em que os problemas se resolvem com sexo, porque não tem conversa, não tem validação, não tem escuta, não tem suprimento de necessidades emocionais. Gente, eu não vou ler todas as questões aqui, tá, gente? Pessoas que parecem ser a minha salvação, pessoas que despertam a minha insegurança, pessoas que acionam memórias dolorosas. E aí tem toda uma avaliação para você fazer, tanto para você avaliar o teu padrão de escolhas de amizades. Isso aqui é legal para avaliar escolhas de amizades, gente, isso é bem legal. E aí a gente vai lá escolher, avaliar. E tem um outro que é para relacionamentos amorosos, tá? Para você que já tá num relacionamento amoroso. Então vai e faz esse teste, tá, gente? Faz essa escala. Muito legal. Isso vai realmente nos dar uma perspectiva mais clara sobre o nosso funcionamento e o nosso padrão de escolhas dentro desses relacionamentos, né? O nosso padrão de química esquemática nesses relacionamentos. Amélia, que aula maravilhosa. Que aula maravilhosa, muito interessante. É muito interessante quando começamos a nos dar conta da química esquemática na nossa vida. Exatamente. Gente, é interessante porque a gente vai ver, sabe aquele paciente que está no 3º casamento e os 3 casamentos têm a mesma desgraça? E você diz assim, gente, não é possível, eu só escolho a pessoa errada? Exatamente isso. Você só escolhe a pessoa errada. Mas por que você só escolhe a pessoa errada para você? Por conta da tua química esquemática. Então a gente vai entendendo a repetição de padrões que fazem com que eu viva a mesma história que eu vivi na minha infância. Mesma coisa que eu vivi lá atrás, tá? Então, isso é muito legal. Minha mãe está adorando essa aula, lembrando do casamento dela. Muito bom, Kátia. A Vanessa colocou, chuta que é laço. Muito bom, muito bom. Os comentários de vocês estão ótimos, hein, gente? Muito legal. Então, é exatamente isso. A gente precisa realmente estar atento a esse funcionamento, né? Porque é um padrão esquemático que é inconsciente e os esquemas, assim como as crenças, eles sempre dão um jeito de se fortalecer. Eles sempre dão um jeitinho ali de permanecer bem fortes e, assim, de levar a nossa vida para a famosa desgraçolândia. Eles trazem algumas perguntas para a gente refletir. Eu percebi aqui que o meu rosto está bem oleoso. Se a minha maquiadora vê isso, né? Que eu não retoquei o pó, né? Mas, enfim, bora continuar. Quais são as características emocionais das outras pessoas que mais o atraem? Gente, características emocionais. Quais são as características emocionais das pessoas que mais atraem? As características que mais o atraem podem ser diferentes das que você espera que o atraiam, ok? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Segunda pergunta. Você estaria aberto a entrar em um relacionamento com alguém que, em um primeiro momento, não o atraísse? E aí é que entra, gente, o grande mistério da terapia. Por quê? Nós vamos motivar os nossos pacientes a experimentarem novos padrões de relacionamentos. Então, por exemplo, essa mulher que só é atraída pelo bandido, né? Pelo típico canalha, pegador, tem um carinha lá que é respeitador, que é trabalhador, que sai com ela, que escuta, que dá atenção, mas ela não sente nada.
E aí a gente entra com aquele questionamento socrático e diz assim, tá, Madalena, mas e o João? Aquele seu vizinho de 10 anos que frequenta a sua família, todo mundo gosta tanto dele, ele te trata tão bem, te respeita, ele é tão afetuoso com você e ele já te pediu uma vez para namorar. O que você acha de dar uma chance para ele? Ah, eu não sinto nada por ele. Então, aí é que vai começar o questionamento socrático, ó, integrando aqui as aulas abertas, para fazer essa paciente refletir sobre esse padrão de escolha. Por que é que tem um cara tão legal, que gosta de mim, que quer ter um relacionamento sério comigo, mas eu não quero? Que tal experimentar? Que tal me dar a oportunidade de ter uma nova experiência em um relacionamento onde tem afeto, onde tem atenção, onde tem estabilidade, onde tem respeito? Que tal a gente experimentar? Como que vai ser ter essa nova experiência? E óbvio, gente, que quando a gente vai conversar com as pessoas que têm essa química esquemática e a gente consegue fazê-los refletir sobre isso, levá-los a experimentar esses novos padrões, eles tomam essa decisão a partir da reflexão de entrar em novos padrões, eles vão sentir uma certa estranheza no início. Ai, é tão estranho, porque eu não sinto, sabe, o coração acelerar, não tem aquela emoção, não tem aquela aventura. Aí você pode perguntar, mas e como é que estão as tuas necessidades emocionais? Essa pessoa te respeita? Essa pessoa te trata bem? Essa pessoa te dá tempo? Essa pessoa te escuta? Essa pessoa é fiel a você? Né? Então, será que você estaria disposto a entrar num relacionamento onde inicialmente você não se sente atraído? Então, isso é um desafio para os pacientes que estão ali vez após vez fazendo escolhas equivocadas por conta da química esquemática. O nosso desafio vai ser fazê-los refletir para que eles comecem a escolher novos padrões de relacionamento, novas experiências, que são experiências corretivas. A gente sabe que experiências corretivas nos ajudam a mudar o nosso estilo de apego, experiências corretivas nos ajudam no processo de reparentalização limitada, experiências corretivas nos ajudam na regulação emocional, experiências corretivas nos ajudam a enfraquecer os nossos esquemas iniciais desadaptativos, tá? Ter uma vida mais saudável, mais adaptativa. E aí, eles terminam falando o seguinte, ó, a perpetuação da escassez emocional. Porque é isso que acontece quando a gente escolhe com base na química esquemática. A gente perpetua a escassez emocional. Então, quando eu vou de novo, não, mas eu não sinto nada pelo amiguinho, mas aquele cara que está 1 ano sem falar comigo, né? Saiu comigo uma vez, no outro dia não me respondeu mais, falou mal de mim para os amigos, mas eu sinto, sabe, todos os cabelos do corpo arrepiar quando eu vejo esse homem. E aí ele me chamou de novo. E agora? O que é que eu faço? Você que é terapeuta, com certeza você já recebeu de ter assim. Ai, o fulano me mandou mensagem de novo, esse homem aparece do nada na minha vida e eu fico desesperada, porque é uma pessoa que eu já conheço, eu já estou nessa idade e eu podia sair. Você já escutou isso em terapia já? Eu escuto isso em terapia. Então, assim, é a perpetuação da escassez emocional. Então, a gente precisa realmente trazer a consciência para os nossos pacientes, para os nossos clientes, para que eles realmente se entendam, né? Tenham esse autoconhecimento de como é que eu funciono, qual é o padrão que me atrai, infelizmente. E eu preciso ficar atenta. Ó, se está me atraindo, bora aqui fazer uma análise mais lógica, bora aqui fazer uma análise mais racional, mais cognitiva, para ver se isso bate com os teus valores, se isso bate com aquilo que tu quer construir para a tua vida, como família, para os teus sonhos. E aí, na hora que a gente vai lá pegando os valores e comparando uma coisa com a outra, eu arrepio todos os cabelos do corpo, mas não é o que eu quero para a minha vida. Você já ouviu isso de algum paciente seu? Exatamente isso. Então, o nosso trabalho é exatamente usando o questionamento socrático, gente, eu sempre gosto de lembrar.
A gente não vai sugestionar a paciente, a gente não vai aconselhar a paciente, a gente não vai direcionar o paciente. Às vezes, em muitos momentos a gente já consegue enxergar o que está acontecendo ali, mas a gente precisa questionar, fazê-los refletir, para que eles consigam chegar nas suas próprias conclusões, eles consigam entender o seu padrão de funcionamento. Eu chegar e dizer que o padrão de funcionamento não está legal, não vai fazer mudança. O que vai fazer mudança é ele, através do questionamento, se entender, entender o funcionamento, tomar consciência disso e começar a se questionar de como eu posso fazer novas escolhas, como eu posso sair desse padrão, como eu posso mudar a minha história a partir de agora, como eu posso romper com esse padrão esquemático, com essa química esquemática, com essa perpetuação de escassez emocional. Então, esse é o nosso papel enquanto terapeutas, né, de realmente levá-los a se entender e a fazer novas escolhas e que sejam escolhas com experiências que realmente vão ser reparentalizadoras. Escolhas que realmente vão proporcionar experiências que muitas vezes eles não receberam na infância. Eles não receberam dos pais. Por isso que às vezes é tão estranho. Porque a figura masculina, por exemplo, o pai dessa mulher, né, enquanto ela era menina, o pai era que tipo de figura? Qual é a referência masculina que ela tem? Qual é o tipo de referência masculina que ela busca hoje nos relacionamentos? Então a gente precisa começar a entender. Nós somos seres sociais, nós somos modelados pelo nosso meio e essa modelação é muito forte na infância. Então, aquilo que a gente vivenciou na nossa infância, com certeza vai repercutir na escolha dos nossos relacionamentos amorosos. A gente precisa ter muita consciência disso, tá, gente? E fazer com que os nossos pacientes desenvolvam essa consciência também, para que eles comecem a fazer escolhas diferentes. Então, muitas escolhas amorosas podem perpetuar um ciclo vicioso de profunda escassez emocional. As armadilhas da química amorosa podem distanciá-lo cada vez mais daquilo que você quer e precisa em um relacionamento. Então, como é importante quando a gente está atendendo um paciente individual, mas com demanda de relacionamento, a gente fazer um levantamento. Quais são os teus valores? Quais são os teus sonhos? O que é que tu quer construir enquanto família? O que é que tu pensa enquanto companheiro para dividir assim a vida contigo? Então, é importante que a gente tenha esse panorama muito expresso, muito exposto, porque isso fica muito mais fácil na hora que vem a química esquemática da gente mostrar, ó, tu tá sentindo atração, mas não é aquilo que tu quer para tua vida. Não tá batendo isso aqui. E tu percebe que esse padrão aqui de atração foi igual com o fulaninho, com o cicraninho e com Beltrano. Beltraninho, que te traiu, que te largou, que te deixou no vácuo. E aí, a gente vai pela atração ou a gente vai fazer uma escolha de acordo com os teus valores? De aquilo com aquilo que tu quer, com o que tu sonha para a tua vida. Então, a gente vai ter que cada vez mais conduzir esses pacientes para essa escolha mais consciente. E aí, nos próximos capítulos, nós vamos identificar algumas armadilhas. É bem isso. E ajudá-lo a pensar sobre elas. Então, na próxima aula, que é o capítulo 3, a gente vai começar a identificar quais são as armadilhas que a gente cai nos relacionamentos, né? Quais são as armadilhas que os seus pacientes caem nos relacionamentos. Então, a gente vai aprender a identificar e a lidar com essas armadilhas. Como que eu faço? Qual é a característica de homem que me faz arrepiar? O que é que acontece que eu acabo caindo de novo nesse conto, né? E de novo eu quebro a cara mais uma vez. Como que eu faço para identificar que isso é uma armadilha na minha vida? Porque eu não quero perpetuar isso. Eu quero ter um relacionamento sólido, eu quero ter um relacionamento respeitoso, eu quero ter um relacionamento que supra as minhas necessidades, eu quero ter um relacionamento com pertencimento, com validação, porque é isso que eu preciso. E mais, é isso que eu mereço. Eu sempre digo, ser humano foi criado para ser amado, para ser aceito, para ser validado. E se você não está tendo isso no seu relacionamento, tá errado. Tá errado. Não foi para isso, sabe? A projeção biológica, genética do ser humano, funcionamento biológico do ser humano, foi todo programado para apego. Eu, terapeuta de casal, sou
suspeita para falar sobre isso, mas seres humanos são seres que precisam e sobrevivem a partir de apego. Então, pertencimento, conexão, validação, aceitação, tudo isso, gente, são necessidades emocionais. E lembre-se, às vezes, eu já escutei um grande professor que eu admiro, que é uma grande figura da TCC, que chegou numa aula, inclusive nossa, e disse assim, olha, conexão, atração, amor é uma escolha, não é uma necessidade. Essa pessoa falou isso. E, gente, isso é uma fala tão antiga, porque desde a década de 80 a gente já vê inúmeras pesquisas, estudos e abordagens que já mostram que necessidades emocionais são tão importantes quanto o alimento. E o próprio John Bowlby confirmou isso, desenvolvendo pesquisas junto com a OMS, né, com crianças órfãs durante a Segunda Guerra Mundial, onde as crianças tinham alimento, tinham remédio, tinham estrutura, mas morriam de tristeza, porque não tinham afeto, porque os pais tinham morrido na guerra. Então, necessidades emocionais são necessidades de sobrevivência, não é só comer, não é só dormir. Consegue entender isso? Comer, dormir, respirar, são necessidades físicas. E necessidades emocionais repercutem diretamente também na nossa saúde e na nossa sobrevivência. Então, você merece ser amado, seu paciente merece ser amado, merece ser validado, merece viver tudo isso dentro do relacionamento. Mas, Amélia, então a gente vai sair acabando todos os relacionamentos que não têm isso? Não, não é isso que eu tô falando, tá, gente? Primeiro que a gente não acaba relacionamento, né? O paciente que faz a decisão dele. Segundo, muitas vezes os dois estão cheios de esquemas, cheios de funcionamentos desadaptativos e a gente vai ter que ajudar os dois a modificarem os padrões de funcionamento. A gente vai ter que ajudar os dois a começarem a entrar no novo ciclo funcional, porque eles estão ali num ciclo negativo dentro do relacionamento, tá, gente? Inclusive, ciclo negativo vai ser o tema de uma das palestras que vai ter na nossa primeira jornada, né? Já fechando aqui a nossa aula, o nosso assunto. Nós vamos ter aí no dia 4 de março, das 17 às 22 horas, a nossa primeira jornada de terapias cognitivas para casais e família vai ser online. Tá no valor, assim, precinho do estudante, R$50 no Pix. E os palestrantes, gente, então, o valor que isso vai agregar para você, né, para a tua atualização, para os teus estudos. Então, a gente vai ter o Bruno Viana falando sobre relacionamentos abusivos, o passo a passo e as intervenções. A Silvana Maia vai falar sobre efetividade interpessoal com casais em DBT, terapia comportamental dialética. A Renata Oliveira vai falar sobre ciclos negativos dos casais. A Renata Moreira vai falar sobre esperanças em tempos de crise. Na hora que o casal tá daquele jeito, na desgraçolândia, tem esperança? O que é que a gente faz? Como é que é? O Léo vai trazer uma fala sobre questionamento socrático para terapeutas. A Ana Carla Gameleira vai falar sobre como o ambiente familiar repercute na construção dos estilos de apego. Olha isso aqui, importantíssimo. A gente falou um pouquinho aqui sobre isso. E eu vou trazer um roleplay ao vivo, desescalando um casal. Então, o casal que está ali escalado, brigando muito. Como é que a gente faz para desescalar esse casal? Como que a gente intervém com o casal que está quebrando tudo? Vou ensinar isso aqui. E também vou ter uma fala sobre traição e feridas de apego, que é um conceito mais amplificado. Então, muitas vezes, isso é algo, inclusive, que eu coloquei no meu baralho, tá, gente? Intervenções em terapia de casal e teoria do apego. Às vezes, a gente não tem conexão emocional dentro do relacionamento. Não é porque tem privação emocional, né? E nem é porque tem evitação. Às vezes, é porque tem uma ferida de apego. Mas não tem traição, Amélia. Pois é, mas ferida de apego não é só traição. Então, a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso para entender, porque se tiver ferida de apego no relacionamento, não vai ter conexão emocional. A gente vai primeiro trabalhar na restauração dessa ferida para depois conectar o casal, tá bom? Então, enfim, tem muita coisa boa vindo. Deixa eu só ver aqui os comentários para terminar. Vocês, se quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, vocês já estão fazendo, na verdade, tá? Deixa eu só ler aqui. Amélia, pode acontecer de um relacionamento ter aspectos positivos, mas em algumas situações ele invalida quando pede suas necessidades, em outros momentos trata bem? Pode sim, pode sim. Muitas vezes é uma questão também de ativação do outro. Lembre-se que se os dois estão ativados, ou seja, se os dois estão ali chateados, com as emoções à flor da pele, vai ser muito difícil sair algum tipo de validação. Muito difícil.
tem que ter um adulto muito saudável, sabe? Daqueles quase inalcançáveis para fazer isso. Então, normalmente, quando tem ativação esquemática, a gente usa uma estratégia que é treinar o casal para que eles se afastem. Se afastem, se regulem. Depois que eles estiverem regulados, pode ser no outro dia, 2 dias depois, aí a gente vai ter essa conversa com acolhimento e com validação. Mas na hora da ativação, é muito difícil ter alguém que tenha essa habilidade, principalmente se os dois estiverem ativados. Pode acontecer de um soltar e o outro conseguir validar, mas normalmente não é assim que acontece, tá, gente? Então, por exemplo, ele pode ser até uma pessoa que consegue te validar, que consegue te apoiar, mas de repente, se tiver uma discussão, você falou alguma coisa, ele tá super chateado, tá ativado e tu vai expressar alguma coisa, alguma vulnerabilidade. Ele não vai conseguir te acolher nesse momento. Então, tem momentos e momentos. Tem momentos que a pessoa não está boa, tem momentos bem, tem momentos que a pessoa está melhor, já consegue estar mais acessível. Então, isso varia muito. Inclusive, se o casal está no ciclo negativo, se o casal está saindo do ciclo negativo, porque às vezes o casal já está no processo de sair do ciclo negativo, mas às vezes tem uma recaída. Tudo é complexo, né, gente? Então, a gente precisa realmente avaliar caso a caso. Mas sim, relacionamentos saudáveis também têm validação, tá, gente? Por isso que eu estava dizendo para o Léo, o conceito que a Wendy Berrari apresentou de relacionamento saudável é bem perfeito. É igual o conceito de adulto saudável, né? Um dia a gente chega lá, né? Um dia a gente alcança essa estatura de Cristo, né? Porque é quase a perfeição. Bora lá. A Manuela colocou, se eu tivesse escutado isso antes. Graças a Deus mudei a química. Resolvi namorar alguém com quem não apaixonei. Experimentem. Olha aí, gente, que legal. E é exatamente isso. Em muitos momentos, a gente vai ter que fazer uma escolha muito mais cognitiva, se a gente quer necessidades emocionais, tá, gente? Gente, mas Amélia, eu vou ficar num relacionamento que eu não sinto nada pela pessoa. Gente, o apego, ele é desenvolvido. Você sabia disso? Que as novas experiências geram novas memórias. Sim, que geram novas conexões, que geram novas sensações. Então, é muito um plantar para colher. Então, eu vou começar a viver aquilo e aquilo vai começar a me gerar um novo bem-estar, uma nova forma de relacionar, uma atração que é saudável, tá? Muito legal. E ela botou aqui, girls, tentem namorar com alguém que vocês não estejam apaixonados. Muito bom. Na amizade, eu sempre tive dedos de ouro, ótimos amigos. Muito bom. Química esquemática deveria ser matéria escolar. Concordo. E evitar muita desgraça na sociedade. Muito bom, Amélia. Hoje mesmo eu estava tentando explicar química esquemática para uma paciente, mas não conseguia. Tua aula de hoje era tudo que eu precisava ouvir. Na próxima semana eu vou estar equipada. Muito bom. A química esquemática na linguagem de TCC é o viés confirmatório? Pode ser, né? É só ficarmos atentas. Se a gente olhar e pensar, esse cara é meu número, corre que deu match com o esquema. KKKKK. Meu Deus. Tô amando a aula. A Márcia colocou aqui, na jornada já estou inscrita. Bota o link do baralho. Então, gente, o baralho, tanto de regulação emocional, como o baralho de intervenções na terapia de casal e teoria do apego, ainda não estão na Amazon, estão no processo de avaliação, tá? A gente teve que fazer alguns procedimentos burocráticos que eles solicitam lá. Então, o pedido está sendo feito diretamente com a gente, tá? Então, vocês podem chamar eu, Léo, no WhatsApp, que a gente dá todas as instruções para enviar o baralho, tá bom? Eu que o diga nas ativações. Amélia, parabéns pelas suas aulas riquíssimas. Ficará gravada a aula da conferência para quem for participar? Sim, ficará gravada, tá, gente? Vocês vão ter acesso por até 90 dias à jornada de terapias cognitivas para casais e família. Deixa eu ver mais. Um livro escrito pela Amélia seria muito bom. Exato, não conseguiria me conectar com meu marido. E olha que depoimento lindo da Mayara aqui, exato. Eu não conseguia me conectar com meu marido inicialmente. Eu estranhava, porque ele era tudo que eu sempre desejei. Ou seja, ele foi muito mais do que as figuras masculinas que eu já tive na minha vida. Então era muito estranho olhar para esse homem que parecia ser perfeito, que dava tudo que eu precisava e eu não conseguia me atrair por ele. Olha que depoimento maravilhoso. Muito obrigada por compartilhar isso aqui. E tu resolveu quebrar um padrão, né?
exatamente escolhendo casar com ele. Muito bom. Ingrid, tem um e-book meu, tá? Que foi praticamente um mapa mental que eu fiz. Uma aluna minha disse assim, Amélia, que eu botei lá no grupo da mentoria. Gente, olha aqui o mapa do tesouro para vocês. Tá aí, ó, desenhado para vocês colocarem em prática. E aí ela mandou no outro dia assim, Amélia, para tu pode ser que pareça que tá ali bem claro. Para mim não tá tão claro, não. Será que tu consegue fazer um esqueminha explicando esse beabá da terapia de casal? E aí eu fiz um esqueminha e esse esqueminha se tornou um mini manual. É um livro bem curtinho, é um e-book, na verdade, que eu fiz, mostrando passo a passo, desde as primeiras sessões até a alta, com as principais intervenções na terapia de casal. Sabe aquela coisa bem facilzinha, bem desenhada, para tu ler, eita, isso aqui, é bem assim, tá? Eu vou disponibilizar agora no final da aula nos meus stories o link desse e-book para quem quiser também, tá? Disponível, acesso imediato já pela Hotmart, tá bom, pessoal? Muito obrigada pela participação de vocês, por estarem aqui conosco até o final, até essa aula. Vocês são valentes, né? 10 horas da noite a gente tá aqui estudando e na próxima aula a gente já entra para o capítulo 3, ok? Lembrando que a gente está estudando aqui, ó, Armadilhas da Química Esquemática, é um lançamento de Bruno Cardoso, Kelly Paim. Tô eu aqui de garota propaganda, né? Mas o livro é maravilhoso. Então, no próximo capítulo, a gente vai entrar aqui, ó, em Armadilhas da Química Amorosa, ok? Quem não tá me seguindo nas redes sociais, @AméliaGuimarães, tá? @AméliaGuimarães, tudo junto no Instagram, tá bom? E no YouTube é Amélia Guimarães, busquem lá, tá bom? Amélia Guimarães. Nos vemos na próxima aula, tá bom, bombásticos? E vamos conversando. Quero mandar algumas coisas para vocês também pelo grupo VIP no WhatsApp, tá bom? Beijo, boa noite, obrigada, fique com Deus, até a próxima.